Bom dia, graça e paz a todos. Bem-vindos a mais uma transmissão. Esse é o CTVIP, Centro Teológico Vida Plena. A disciplina em estudo é a Introdução Bíblica, sendo o assunto geral apócrifos e outras questões. Hoje faremos a aula de número 13 com o tema livros desaparecidos e outros apócrifos. Mas antes, vamos relembrar o que vimos na aula anterior. Nesse caso, a igreja e os apócrifos, onde discorremos sobre o assunto, conhecemos os termos ágrafos, aí lembra aquela palavra difícil? Homologomena e antilegomena. Aprendemos que ágrafo significa coisa não escrita e que esse termo foi utilizado pela igreja para referir-se a possíveis declarações de Jesus que não se encontram registradas nos evangelhos, mas que foram preservadas através da tradição oral pelos discípulos. Sobre o termo homologomena, aprendemos que significa aceito, e o uso desse termo está relacionado aos 20 livros do Novo Testamento que foram aprovados de imediato pelos apóstolos e pela igreja dos primeiros séculos. Já o termo antilegomena, que significa falou contra ou falar contra, é usado para referir-se aos 7 livros que não foram aceitos logo de imediato pela comunidade cristã dos primeiros séculos, pelo fato de alguém ter falado contra em algum aspecto de cada um desses livros. Nós falamos sobre, inclusive, esse termo antilegomena, que quando alguém com importância, com peso na sua autoridade eclesiástica, de alguma forma desconfiava de alguma parte do livro, alguma coisa ele não sabia explicar, ou ele achava que a origem era duvidosa, isso fazia de maneira, digamos assim, em cadeia, que o livro fosse colocado de lado, por conta da palavra de alguém, de um pai da igreja, de um teólogo, de um bispo, de um patriarca. Resumidamente, os termos ágrafo, homologomena e antilegomena foram usados para explicar o longo processo de discussão acerca dos 27 livros que formam o cânon do Novo Testamento. Visto que uns foram aceitos de imediato, nesse caso 20, e já outros, no caso 7, demoraram mais tempo para serem incorporados às Sagradas Escrituras. Ok? Terminamos aqui, então, a nossa revisão da aula passada. De maneira rápida, já encerramos. Bom, pessoal, vamos fazer um breve intervalo, mas antes preciso dizer algo. Na aula passada, eu fiz 3 perguntas e as deixei para vocês responderem hoje, se lembram? Vamos às perguntas, então? Pergunta número 1, o que significa homologomena? Número 2, o que significa antilegomena? E terceira, quantos livros foram considerados antilegomenos? Ok? Volto já para conferir o que vocês responderam e também trazendo as respostas. Ô pessoal, estamos de volta, é rapidinho, você viu? Você está participando conosco aqui do CTVIP, Centro Teológico Vida Plena, e esta é a aula 13, tá bom? E vamos lá conferir as respostas de vocês, né? E em seguida veremos as respostas de cada questão. Tem alguém já respondendo aí ou não? Foi tão rápido, né?
Na verdade, vocês podem colocar aí as respostas, eu vou responder aqui. Claro, existe um tempo, né, de lag, de delay. Então, até vocês responderem, deu tempo de eu colocar aqui e vocês conferirem, tá bom? Eu já vou responder e vou então para a questão número 1. O que significa homologomena? E a resposta é aceito. Lembrando que nós revisamos, homologomena está relacionado àqueles livros, os 20 livros do Novo Testamento, que logo de imediato foram aceitos. Por conta da autoria, por conta que as pessoas que examinaram esses livros sabiam a origem, a fonte, conheciam os escritores, então eles não tiveram nenhuma questão, passaram no crivo, ok? E a palavra homologomena significa aceito. Então, essa é a questão. Os 20 foram aceitos, e logo de imediato. Segunda questão, o que significa antilegomena? E a resposta é falar contra ou falou contra. Eu também acabei de esboçar aqui há poucos minutos, onde eu falei que os 7 livros que não foram aceitos logo de imediato, esses que perduraram talvez aí mais alguns anos, para não dizer séculos, nas rodas de discussões dos teólogos, dos bispos, dos estudiosos da Bíblia, esses 7 livros, eles receberam essa terminologia antilegomena ou antilegomenos, porque eles, por algum motivo, eles não eram aceitos, eles eram, digamos assim, duvidados. Havia uma questão, uma dúvida sobre eles, às vezes sobre a autoria, às vezes sobre alguma parte do texto, porque alguém, como eu disse, às vezes com peso eclesiástico, alguém que era uma autoridade no campo da teologia, alguém que era autoridade no campo da eclesiologia, essa pessoa, aliás, eclesiologia não, no campo eclesiástico, essa pessoa, ela por vezes desconfiava de alguma coisa e os demais deixavam de utilizar. Então, por conta disso, e aí depois eles voltavam de novo à roda de discussão, até que alguém verificando, ou algum concílio verificando, uma banca examinando, dava o aval. Esses livros, eles não foram inseridos, esses 7, no cânon do Novo Testamento, ao mesmo tempo. Eles foram aceitos ao longo do tempo, ou seja, foi num período aí de aproximadamente 4 séculos, até que o último livro fosse colocado dentro do cânon, desses 7, que nós chamamos de livros antilegomenos, tá bom? E aqui eu já acabei respondendo a terceira questão, né? Quantos livros foram considerados antilegomenos? No caso, a resposta é 7 livros, ok? Depois eu vou dar uma olhada ali, ou se o pastor depois puder ver, passar para mim alguma coisa, porque a gente aqui vai prosseguir, irmãos. A aula de hoje, ela tem bastante conteúdo, e então eu não vou me alongar muito nos assuntos. Nós vamos passar rapidamente, mas são assuntos interessantes, irmãos. Eu sei que são assuntos um tanto quanto técnicos, talvez não chame tanta atenção sua, mas isso vai te instruir. E aqui nós estamos conversando sobre a palavra de Deus, sobre as situações que envolvem ela, as circunstâncias acerca da autoria, da confecção do cânon sagrado. No caso, tratamos em aulas passadas do cânon do Velho Testamento, e agora estamos tratando de maneira mais específica do Novo Testamento, apesar que na aula de hoje ainda vamos falar um pouquinho do Velho Testamento. Eu acho a aula de hoje um tanto quanto interessante, porque ela traz algumas, digamos, curiosidades. É técnica? Curiosidade? Sim, mas é uma curiosidade, pelo menos para mim foi, e eu gostaria de dividir isso aqui com vocês, tá bom? Ok, pessoal, agora que respondemos essas questões, vamos para o assunto da aula de hoje.
Só um momento aqui, pessoal, que eu também estou me encontrando aqui. Nessa aula de hoje, estudaremos a respeito dos chamados livros desaparecidos do Antigo e do Novo Testamento. Também faremos considerações sobre algumas obras, no caso, outros apócrifos, né? Lembra do título da aula de hoje? Livros desaparecidos e outros apócrifos. Então, vamos tratar também deles, no caso, algumas obras apócrifas, que circularam entre as diversas comunidades cristãs do primeiro século, em virtude do seu conteúdo ou de sua autoria. Nesse caso, independente do conteúdo ou da sua autoria, alguns livros que são considerados apócrifos, principalmente por nós protestantes, esses livros, eles tiveram uma circulação durante um tempo na vida da igreja, independente do conteúdo ser um tanto quanto duvidoso, ou da autoria, ou seja, ser atribuída a alguém e de repente não ser a pessoa a quem se atribuiu, no caso, geralmente, a algum apóstolo, né? Então, apesar da autoria duvidosa, alguns desses livros que nós vamos ver, não vamos ver todos, mas vamos ver alguns, eles tiveram uma circulação no meio da igreja primitiva, nos primeiros séculos. Bom, pessoal, vamos começar falando então sobre os livros desaparecidos, ok? Nas Escrituras Sagradas, são encontradas diversas referências a esses textos, denominados livros desaparecidos, cujo conteúdo, embora permaneça um mistério, é inegável que foram utilizados pelos autores sacros. Aí nós temos livros como o livro das Guerras do Senhor, e ali tem a referência, Números 21, 14. Também temos o livro dos justos, em Josué 10, 13. Temos também História de Davi, em 1 Crônicas 27, 24. História de Salomão, em 1 Reis 11, 41, entre outros. A gente vai ver esses outros também, vamos ver essas citações na Bíblia. Vamos nos aprofundar um pouco mais no assunto sobre os livros desaparecidos. Então, comecemos com o livro das Guerras do Senhor, ok? O livro das Guerras do Senhor, segundo os estudiosos, segundo os estudiosos, é provável que o livro das Guerras do Senhor tenha sido escrito pelo patriarca Moisés e que seu conteúdo, cheio de poemas épicos, poemas que são narrativos, que contam ações imponentes de um personagem, de quem se deseja registrar a história de seus feitos. Isso quer dizer poemas épicos. Vou repetir de novo. Poemas épicos poemas narrativos, ou seja, alguém contando, narrando uma história, que contam ações imponentes ou ações poderosas de um personagem de quem se deseja registrar a história de seus feitos. Então, nós temos dentro da Bíblia várias narrativas que podem ser tidas como narrativas épicas. E a gente vai ver algumas aqui, algumas situações, algumas referências sobre isso daí, tá bom? No caso aqui, os poemas épicos, né, eram dotados de grande valor político e histórico entre os judeus. Então, ele tinha um valor político, no caso, falando de hierarquia, de poder, e também tinha um valor histórico entre os judeus, porque aquilo, para eles, fazia parte da história deles. Então, por isso estão registrados, estão ali escritos, e dentro da Bíblia, inclusive. Aí nós temos aqui a primeira referência que eu queria mostrar para vocês, ler com vocês, está em Números 21, 14, que diz assim: por isso se diz no livro das Guerras do Senhor, veja aí o sublinhado, o que fiz no Mar Vermelho e nos ribeiros de Arnon, mas o que nos interessa é essa primeira parte aqui. Por isso se diz no livro das Guerras do Senhor. Então nós vemos aqui, uma história estava sendo contada, narrada, se não me falha a memória, essa passagem tem a ver com aquelas serpentes que estavam picando o povo de Israel, aquela serpente de bronze que Deus orientou Moisés a fundir e depois colocar em um lugar alto, e
num poste, vamos assim dizer, né? E ela fixada lá, todo aquele que fosse picado por aquelas serpentes, que acho que a Bíblia fala de serpentes ardentes, olhava para aquela serpente de metal e era curado na mesma hora, ok? Inclusive essa serpente, ela é um tipo de Cristo, né? E próprio Jesus fala, né, que como a serpente foi levantada por Moisés, importava que ele também fosse levantado, né? E claro, olhando nós também para eles, para Jesus, como os israelitas no Velho Testamento olharam para aquela serpente de metal e foram curados, nós somos curados do nosso grande mal, do nosso grande veneno, que é o pecado e que traz a morte também. Aliás, a pior morte que um homem pode experimentar não é a morte física, mas é a morte espiritual, que nos diz respeito à separação eterna de Deus. Então a pessoa, quando morre, não é o pior morrer, é ruim para nós que ficamos, na verdade, e sentimos a falta da pessoa, sofremos com a ausência dela, mas o pior é se essa pessoa morrer sem Cristo, sem Deus. E nós olhamos para Jesus, assim como os israelitas olharam para a serpente, e somos também sarados por Jesus, olhamos com fé para Ele. Vamos para o próximo, o livro dos justos. O livro dos justos, também denominado livro dos heróis, provavelmente redigido em forma poética para facilitar a leitura, foi uma obra na qual se registrou eventos históricos acerca dos feitos heróicos, falei uma palavra aqui esquisita, né? Perdão, irmãos, é a vista do pastor aqui, está ruim, e olha que fui eu que escrevi, hein? E já li e reli isso aqui, mas mesmo assim saiu aqui, perdão, acerca dos feitos heróicos praticados por líderes hebreus. A justificativa para essa dedução está no fato de que o termo hebraico, eu vou tentar aqui falar, Ishar, ou Ishar, alguma coisa assim do tipo, significa reto, herói, podendo o livro ser chamado de livro dos heróis. Então, o livro dos justos, também chamado de livro dos heróis, era assim chamado porque o termo, a palavra usada para designar justo, também era a mesma para designar herói, e também, no caso, não era justo, era reto, né? E reto é a mesma coisa que justo, alguém que está em justiça. Então, a mesma palavra, eu acho que é Ishar, ou Ishar, né? E a palavra tanto serve para dizer reto, como eu disse, que é justo, ou também serve para dizer herói, ok? Então, livro dos justos ou livro dos heróis. E nós temos aqui uma passagem que fala acerca desse livro, na Bíblia no caso, né? Uma passagem na Bíblia, em Josué, no capítulo 10, verso 13. Vamos ler? E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito, olha lá, no livro dos justos? Eu nem vou precisar ler o resto, porque o que eu queria era só mostrar isso aqui para vocês. Então, nós temos em Josué uma citação de um livro que está perdido, é desaparecido, mas a própria Bíblia faz citação dele, livro dos justos. Também tem uma outra citação dele no livro de 2 Samuel, no capítulo 1, verso 18. Vamos ler também. E ele ordenou que se ensinasse aos filhos de Judá o hino ao arco, que está escrito no livro dos justos. Irmãos, eu vou aproveitar aqui, enquanto nós estamos prosseguindo no assunto e se aprofundando nele, para fazer com que você reflita comigo. Olha só, esse versículo aqui, que nós lemos agora de 2 Samuel 1,18, diz que era para se ensinar os filhos de Judá, o povo de Israel, um hino, uma canção, uma música, que estava dentro de um livro que hoje não se sabe onde está. Então, quer dizer que esse livro fazia parte da cultura do povo de Israel. Então, naquela época, quando foi escrito o livro de 2 Samuel,
quando foi inspirado e assim escreveram esse livro dos justos existia. Não se sabe quando esse livro foi perdido. Aliás, não se sabe quando esses livros foram perdidos. Veja só, dentro do contexto bíblico onde eles são citados, essas pessoas conheciam essa literatura, esses textos, esses livros, no caso o povo judeu, eles faziam uso desses livros e ensinavam, mas com o tempo foi perdido. Não se sabe quando, não se tem uma data de quando esses livros desapareceram. Então é um terreno assim bem arenoso, vamos assim dizer. Não é um terreno firme onde se possa caminhar. Pode ver que eu não estou citando nenhuma data aqui para vocês. Por quê? Porque não dá para se firmar a data de uma coisa que não se tem em mãos. Não se dá para verificar, experienciar, no caso. Não tem como datar um livro que não se tem ele em mãos, tá bom? Quem sabe aí de repente se encontra, né, algum desses livros. Vamos continuar, pessoal? Vamos falar do texto agora intitulado A História de Davi. A história do rei Davi, registrada em algumas traduções como Crônicas de Davi, possivelmente foi uma obra redigida por ele mesmo. Acredita-se que nesse texto os fatos históricos estejam em ordem cronológica, como o próprio nome alude, relativos à vida e ao reinado desse grande patriarca. Vamos ver aqui a passagem aqui, 1 Crônicas 27 e 24. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a contar o povo, porém não acabou, visto que por causa desse censo, veio grande ira sobre Israel. Por isso o número não foi registrado na história do rei Davi. Com certeza, irmãos, Davi devia ter algum livro, alguma crônica, um registro dele. A gente já leu no livro de Esther, por exemplo, que em algum momento o rei, no caso o rei Assuero, perdeu o sono durante a noite e ele pediu para que trouxessem os livros. E eram livros que falavam dos feitos dele. E de repente achou-se ali uma história acerca de um judeu chamado Mardoqueu, ou Mordecai, como você preferir, que tinha livrado o rei de ser assassinado por alguns funcionários, no caso, do palácio. E essas pessoas com certeza foram mortas, mas não foi feito nada em favor de Mardoqueu. E é nessa hora que vem o Amã, né? E o rei pergunta para ele: escuta, o que você acha que deve ser feito àquele a quem o rei quer honrar? E ele, achando que era de si mesmo, dele mesmo que o rei estava falando, ele propõe e aconselha o rei a fazer algumas coisas, como colocar vestes reais dessa pessoa, colocar ele no cavalo do rei, e que alguém saísse proclamando que assim se faria com todo aquele que fosse achado um favor do rei. E o pior é que ele que teve que levar Mardoqueu. Então, eu só estou aqui contando essa história para vocês verem que a Bíblia, em outras passagens, diz que os reis possuíam registros que têm a ver com seus feitos. Sejam eles, como nós vimos anteriormente, feitos épicos, que falam de atitudes e atos heróicos desses reis, mas todos tinham, e Davi não ia ser diferente. Mas se tratando desse livro em específico, esse registro chamado A História de Davi, ou Crônicas de Davi, nós também não temos em mãos. Mas em 1 Crônicas 27 e 24, ele é relatado. E ali fala da história do censo que foi feito e que Deus não gostou, e vocês já conhecem a história. Porque, na verdade, quando Davi mandou contar o povo, na verdade, ali foi uma vaidade, uma soberba que subiu ao coração dele, e com certeza, se não agradou a Deus, é porque aquilo chegou diante de Deus como um pecado. Deus conhecia o coração de Davi e entendeu por que ele estava querendo fazer aquela contagem. A gente aqui faz conjecturas e imagina que Davi começou a subir ao coração dele de que ele era muito bom, que o exército dele era o mais bélico, ele tinha as melhores estratégias, os melhores homens, e que então aquilo começou a acender talvez no coração dele,
E Deus queria, na verdade, que Davi o tempo todo reconhecesse que suas vitórias, as suas conquistas, todas as batalhas que ele vencia, e até mesmo as batalhas vencidas através dos seus valentes, homens poderosos na questão de luta, de batalha, no corpo a corpo, todas essas vitórias conquistadas por Davi, toda a expansão que o reino dele sofreu, veio de Deus, porque Deus resolveu abençoá-lo e resolveu entregar todos os exércitos que lutassem contra ele nas mãos dele. Então, esse censo entrou nas crônicas de Davi, porém, a Bíblia relata alguma coisa sobre isso, ou seja, os detalhes acerca desse censo, mas a crônica de Davi, a história de Davi, esse livro, esse registro, nós não temos em mão, também foi perdido ou desaparecido. Vamos para o seguinte, a história de Salomão. A história de Salomão, ou feitos de Salomão, dependendo da tradução, segundo pesquisadores, tratava-se dos arquivos oficiais do rei Salomão. Presume-se que os arquivos tenham servido de subsídios, ou seja, material auxiliar para a redação de importantes livros da coleção canônica, como, por exemplo, o livro dos reis. Temos aqui uma referência em 1 Reis 11:41, que diz assim: quanto aos mais atos de Salomão, a tudo quanto fez e a sua sabedoria, porventura não estão escritos no livro da história de Salomão? Então, nós vemos aqui mais um livro desaparecido, e eu deixei aqui um grifo para você perceber bem, visualizar, acerca de um livro que não existe, que não se tem ele em nenhum lugar, mas a Bíblia relata que existiu esse livro. E com certeza em alguma época ele existiu, as pessoas fizeram uso dele, e segundo o que se pensa, o que os pesquisadores, digamos assim, conjecturam, tratava-se de arquivos oficiais do rei, e que esses arquivos serviram como material para poder se confeccionar livros, no caso, os livros canônicos, aqueles que estão no cânon do Velho Testamento, como, nesse caso, o próprio livro, o livro de Reis, que faz a citação acerca desse livro desaparecido. Meus irmãos, acerca dos próximos livros que iremos ver, eu peço que pensem neles como um bloco, já que a fonte ou fontes que os relatam é fonte comum entre eles. Então, os próximos livros que eu vou aqui citar para vocês, e nós vamos estudar sobre eles, vamos conhecer, eu quero que você pense neles, que eles fazem parte um dos outros. Eles estão juntos como um bloco. As informações que um possui e o outro, e eu estou falando de livros desaparecidos, são informações que são comuns a eles por fatores diversos. Por exemplo, contemporaneidade, ou seja, as pessoas que escreveram esses livros, embora desaparecidos, eram contemporâneos, viveram talvez na mesma região, no mesmo lugar, foram da mesma cidade, enfim, eles tiveram laços em comuns, ou talvez porque as informações contidas acerca de fatos históricos ou pessoas, personagens que estão dentro desses livros, que deveriam estar dentro desses livros desaparecidos, eram pessoas ou personagens comuns entre eles também. Comecemos então com as crônicas de Samuel. As crônicas de Samuel, escritas pelo sacerdote, profeta e o último juiz de Israel, provavelmente foi registrada com o nome de seu autor devido aos acontecimentos históricos ocorridos durante o reinado do rei Davi e apresentados de forma cronológica. Ok? As crônicas de Samuel foi um livro possivelmente escrito pelo próprio Samuel mesmo, e fazia registro de acontecimentos da época do reinado de Davi, tá bom? E foram colocados de forma cronológica, ou seja, um fato após o outro, respeitando-se datas, dias. Esses fatos foram registrados de maneira correta, como um jornal, ok?
Vamos em frente, agora falando das crônicas de Natã. Agora, antes de comentar sobre as crônicas, deixa eu falar algo para vocês. Vocês perceberam que eu não fiz nenhuma citação aqui bíblica, embora a gente esteja colocando algumas citações aqui, alguns versículos. O que une esses livros, como eu disse, como um bloco, nós vamos perceber através de versículos, ok? Então, como vai ter livros também que vão estar dentro da mesma referência, eu resolvi deixar a referência bíblica para o final, ok? Vou discorrer sobre esses livros, vou fazer algumas outras citações que são particulares de cada livro, ou seja, que só fale daquele livro, aquela citação, e vou deixar aquelas que, vamos dizer assim, são comuns para o final, tá bom? Vamos lá então, vamos em frente, vamos falar das crônicas de Natã, acho que é isso mesmo. Natã, o profeta que viveu nos dias do governo de Davi e Salomão sobre Israel, é citado nas Escrituras Sagradas no relato sobre o conselho dado a Davi quanto à construção do templo em Jerusalém, e isso está em Samuel, 2 Samuel 7, 2, 3, e no relato da repreensão a Davi em face do seu duplo pecado, o adultério com Batseba e o assassinato de Urias, esposo desta, que também está em Samuel, 2 Samuel, mas no capítulo 12, do verso 1 ao 15. Suas crônicas, narrativas históricas em ordem cronológica, possivelmente versaram ou falaram sobre os eventos ocorridos no período em que se desenvolvia o ministério, ou que desenvolvia o ministério profético no reino de Davi e Salomão. Ou seja, a história narrada, as narrativas que Natã colocou em suas crônicas, estava também relacionada ao desenvolvimento do próprio ministério de Natã. E em contrapartida, relacionados também ao reino de Davi e ao reino do seu filho Salomão, tá bom? E eu citei aqui duas referências aqui, particulares da questão das crônicas de Natã, porém eu vou ler uma só, porque a outra é muito grande, são cerca de 15 versículos, então acho que seria uma leitura um tanto quanto cansativa. Mas vocês já sabem, a história de Batseba com Davi, é a história que fala do adultério de Davi, fala do assassinato por ele promovido. Deus olhou assim como assassinato, embora Davi não tenha enfiado uma espada, não tenha matado Urias de maneira objetiva, ou seja, não foi uma luta entre os dois, eles não se atracaram, mas ele é quem bolou todo o plano do assassinato. Deus viu assim como um assassinato, porque Deus conhecia as intenções do coração de Davi. E olha, irmãos, a gente vê na Bíblia aqui que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas você percebe que existem fatos da vida de Davi horrorosos, que eram dignos de estar no Cidade Alerta, né? Sendo falados pelo Bate. Por exemplo, o rei assassinou ou manda assassinar um dos seus súditos mais leais, e ainda pega a sua mulher. Veja só, dava certinho para estar num programa como esse do Bate ou do Datena, não é? E às vezes eu e você não cometemos isso, nunca matamos ninguém, nunca pegamos a mulher de ninguém, e mesmo assim nós não recebemos o título de homem segundo o coração de Deus. Olha que interessante, apesar que essa nomenclatura, pelo que se concorda aí no meio teológico, tem a ver na comparação entre Davi e Saul. Então, claro, se você olhar Saul e olhar Davi, quem era segundo o coração de Deus? Com certeza Davi, tá? Mas mesmo assim, irmãos, apesar da vida, de algumas atitudes como essa, loucas de Davi, Deus o amou e amou ele até o final, deu a ele a promessa de que o filho dele teria um reinado de paz. Jesus vem da descendência de Davi, vai assentar-se no trono de Davi e governará. Isso são as profecias. Jesus é o Messias, e a gente sabe que o Messias governará, e vai governar sobre toda a terra, amém? Vamos aqui à referência, 2 Samuel 7, versículo 2 e 3. Disse o rei ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas.
E disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Vamos ao próximo agora. As crônicas de Gade. Gade, o profeta, membro da chamada escola de profetas, dirigida por Samuel. Aí a gente tem uma referência lá, que eu não vou abrir aqui para vocês, mas está em 1 Samuel 19:20, quem tiver a curiosidade pode ir lá ver. Essa passagem é sobre Samuel, sobre o rei de Israel, eu acabei de falar o nome dele, o antecessor de Davi, Saul, né? É uma passagem que fala sobre Saul perseguindo Samuel e os profetas, uma época que Saul estava bem desgovernado. E então você vai ver lá que vai falar que Samuel era ele que presidia, era ele que dirigia a chamada escola de profetas ou rancho de profetas, né? Algumas versões trazem isso. Colocou em suas crônicas informações a respeito do reinado de Davi e Salomão. Tais informações provavelmente foram utilizadas na composição de outros textos, inclusive do livro das crônicas. E aí nós temos aqui uma passagem, primeiro Samuel, na verdade, primeiro Crônicas, né? Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. Veja só, olha o grifo aí, ó, crônicas de Samuel. Ó, ainda tem, eu poderia ter colocado mais um grifo aí, eu não coloquei. Crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. Lembra que eu falei que tinha uma referência que eu ia deixar para o final, que essa referência, ela amarraria esses livros, em particular, de uma forma que você percebesse que eles estão ligados, interligados. São livros que estão desaparecidos, livros que não se tem eles em mãos, não estão arquivados em algum lugar conhecido, sabido, porém, a própria palavra do Senhor fala deles. E aqui no mesmo versículo fala de 3, fala das crônicas de Samuel, que nós já falamos, fala das crônicas do profeta Natã, que também já dissemos algo sobre ela, e nas crônicas de Gade também, o vidente. Então, sobre esses 3 aqui, nós temos um versículo em 1 Crônicas 29, que fala sobre isso. Vamos para a profecia agora de Ido. A profecia de Ido, registrava possivelmente visões proféticas acerca do monarca de Israel ou dos monarcas de Israel. Isso a gente vai ver lá, tem em 2 Crônicas 9:29, 2 Crônicas também 12:15, e a última aí vocês ignoram, esse 13:33 aí, pode ignorar, porque isso aqui é de procedência maligna, ele não existe. Ele não existe, então essa referência aqui vocês podem ignorar. Eu só não retirei. Acho que eu tirei aí, Renato. Eu coloquei ela? Não coloquei? Está aí, então. Pode tirar ela, que é como eu disse, é de procedência maligna. Ela não existe, tá? Ela é um apócrifo, né? O apócrifo do Luiz. Oh, meu Deus. Olha aí. Como eu estava dizendo, em informações históricas, as quais contribuíram para a composição de outras obras do mesmo gênero. Então, o conteúdo desse livro chamado A Profecia de Ido, esse conteúdo serviu possivelmente para compor outras obras do mesmo gênero, ou seja, outras crônicas. E a gente vai perceber isso agora, lendo uma das citações, uma das referências bíblicas acerca desse livro. Vamos lá, 2 Crônicas 9:29. Os demais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro das crônicas de Natã. Olha aqui, citando mais uma vez Natã. Está vendo a amarração? E na profecia de Aías, o Silonita. E olha lá, e nas visões de Ido. Pessoal, visões, profecia. Nesse caso aqui está querendo dizer a mesma coisa.
tá? Lembra que nós estudamos a aulas anteriores que existia mais de uma designação para profeta, e uma delas era ser vidente. Então aqui, Ido, ele é considerado um vidente, e a gente viu que esse na verdade era o termo mais antigo. Na aula que estudamos sobre isso, o termo vidente era o termo mais utilizado antigamente. Inclusive nos tempos de Samuel, as pessoas falavam, vamos ao vidente. Nós lemos isso em aulas anteriores. Lembra lá que você vai ver. Deixa eu voltar aqui. E nas visões de Ido vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate. Então nós temos aqui uma primeira citação, em 2 Crônicas 9:29, acerca do livro desaparecido, a profecia de Ido. Temos mais uma outra referência em 2 Crônicas 13:22, que diz assim: os demais atos de Abias, tanto os seus caminhos como as suas palavras, estão escritos na história do profeta Ido. Então, mais uma vez, mais uma citação acerca desse livro desaparecido. Porém, aqui, ele é colocado como história do profeta Ido. Mas está falando do mesmo conjunto de textos, ok? Do mesmo registro. Está falando de uma forma diferente, mas é o mesmo livro, tá bom? História do profeta Ido. Para finalizar os livros desse bloco, falemos do livro desaparecido de Semaías. Vamos lá? A história de Semaías se constitui de arquivos, genealogias reais. Reais aqui não é diferente daquilo que existe e do que não existe, mas reais de rei. Ou seja, as genealogias, as origens dos reis de Israel. E escritos proféticos de determinadas épocas. Segundo os estudiosos, é desse livro que grande parte das informações históricas que encontramos nas Sagradas Escrituras foi buscada. É como se esse livro fosse um depósito de onde os escritores sacros retiram informações estatísticas, além de lições morais e espirituais utilizados na composição dos diversos livros da Bíblia. Então, entre esses livros que nós citamos, livros desaparecidos, e como eu disse, nesses livros desse último bloco, a história de Semaías se constitui num livro, digamos assim, com um conteúdo mais denso, maior. E por quê? Porque além de genealogias, tem escritos proféticos, é um compêndio variado. E por ser digamos assim, um texto rico em informações, ele possivelmente contribuiu para que outros livros fossem escritos. Nós falamos também na aula sobre os profetas, nós falamos sobre um termo que agora me fugiu a cabeça aqui, mas um termo que designa a continuidade profética, que um profeta ele dava continuidade ao outro quando ele citava, quando ele se utilizava do material do profeta anterior para ratificar alguma ideia, alguma coisa que ele estava falando, por exemplo, ou mesmo para poder citar, olha, nós estamos fazendo isso conforme, segundo o profeta tal falou anteriormente. E como pode perceber que a maioria dos registros aqui que eu citei são de profetas. Eles também tinham essa função de registro. Eles registravam as coisas que estavam acontecendo em seu tempo e não se detinham simplesmente aquilo que tinha a ver com o seu ministério, ou melhor dizendo, com a sua pessoa, mas também no contato do seu ministério, da sua pessoa, com outras pessoas, inclusive com os reis, com os reinos, e aí eles contam histórias acerca dos atos dos reis, histórias bonitas ou histórias também feias, né? Como nós citamos aquela história do rei Davi, né? Acerca de Urias e acerca da Batseba. Então, eles não omitiam os fatos, mas eles os registravam. E um servia de fonte para o próximo, ok? Deixa eu ver aqui, eu li a passagem para vocês, acho que não li, né? Então vamos lá, 2 Crônicas 12:15. Os atos, pois, de Roboão, assim os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro de Semaías? Olha aí o grifo aí, o profeta. E olha aqui mais uma vez, ó, e de Ido, o vidente, está vendo a citação
de ido. Agora, como eu te disse, esses livros eles formam um bloco, porque eles davam continuidade vou chamar de continuidade profética, ao outro profeta anterior a ele. Ele fazia citações do que o outro profeta tinha registrado. Vou continuar aqui lendo. Na relação das genealogias, e houve guerras entre Roboão e Jeroboão em todos os seus dias. Então, olha só, aqui, segundo Crônicas 12:15, faz citações do livro de Semaia, dos escritos dele, e citação também dos escritos do profeta e vidente Ido, e no caso aqui cita de maneira direta a relação das genealogias, ou seja, acerca dos registros dos antepassados dos reis. Pessoal, aqui foi a lista dos livros desaparecidos do Velho Testamento. Vamos agora para mais um intervalo e já estaremos de volta, mas agora para falar dos livros desaparecidos do Novo Testamento. Já volto. Voltamos, pessoal. Vamos prosseguir o nosso estudo, mas agora falando sobre os livros desaparecidos do Novo Testamento. Nós fechamos, antes do intervalo, os livros desaparecidos do Velho Testamento, e agora, dando continuidade ao assunto livros desaparecidos, vamos falar daqueles que são citados no Novo Testamento, por meio dos livros canônicos que nós temos no Novo Testamento, ok? Primeiro deles, vamos lá. Aos Coríntios. Veja só, nós sabemos que existe 1ª e 2ª Coríntios, mas aqui nós vamos falar da carta aos Coríntios. A expressão do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 5:9, já em carta vos escrevi, sugere que uma epístola anterior a essa escrita aos irmãos de Coríntio havia sido enviada. Essa carta, por razões desconhecidas, desapareceu e nada se sabe a respeito de seu conteúdo. Por esse motivo, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios é, na verdade, a segunda. Então, nós teríamos uma relação, na verdade, de 3 epístolas aos Coríntios. É porque uma primeira se perdeu, desapareceu. E vamos lá a passagem lá de 1 Coríntios 5:9, só para falar, já que citamos um pedacinho dela, né? Olha lá o início. Já em carta vos escrevi, que não vos associasseis com os impuros. Então aqui Paulo, advertindo os coríntios, ele fala que já tinha escrevido para eles. Só que interessante que nós vemos isso na primeira carta que ele, pelo menos para nós, escreveu. Então aqui nós entendemos que, na verdade, por conta dessa declaração no versículo 9 do capítulo 5 de 1 Coríntios, Paulo já havia escrito uma outra carta anterior para eles, endereçada aos coríntios, à igreja de Corinto. Então nós teríamos de posse, se não houvesse desaparecido, 3 cartas
aos Coríntios. Teríamos 1ª, 2ª e 3ª Coríntios. Como eu disse para você, eu acho muito interessante essa parte. Para mim, são curiosidades acerca do texto bíblico, acerca da história da igreja, acerca da história bíblica, acerca dos homens, das pessoas que estão ali dentro do cânon sagrado, as suas histórias registradas, as suas vidas ali relatadas e suas ações. A outra carta, vamos lá, pessoal, a carta aos Laodicenses. Eu sei que você conhece e já ouviu falar da igreja de Laodiceia, olhando pelo prisma de Apocalipse. Se não me engano, no capítulo 2 ou capítulo 3, cita 7 igrejas, e a igreja de Laodiceia, que é, digamos, a 7ª igreja, não me falha a memória, não é isso, pastor? Que é a igreja mundana, é a igreja que Jesus fala que ela precisava de colírio para os olhos e de vestimenta. Ela se achava muito rica e abastada, mas na verdade, olhando pelo prisma espiritual, ela era totalmente destituída de riquezas e de saúde. Ela se enxergava como uma igreja importante e uma igreja espiritual, e o próprio Jesus diz para ela: você precisa de colírio, porque você é cega, você não está chegando, você é pobre, cega, miserável e nu, uma coisa assim do tipo. Eu sei que Jesus faz 2 ou 3 citações aqui, desqualificando a igreja de Laodiceia. Mas aqui nós temos um texto que podemos considerar desaparecido, que é a carta aos Laodicenses. Vamos lá? Em Colossenses 4,16 diz assim: Paulo aconselha, no caso o seguinte: uma vez lida esta epístola perante vós, providenciais para que também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos Laodicenses lede-a igualmente perante vós. Olha só, Paulo estava falando com a igreja de Colossos, que a carta que ele havia endereçado a eles, os ensinos que ele tinha repassado, as exortações, eles deveriam pegar essa mesma carta e levar para a igreja de Laodiceia, e que pegassem a carta de Laodiceia e fosse lida diante da igreja de Colossos. Isso também nós falamos em aulas anteriores, 2 ou 3 aulas, acho que 2 aulas atrás, acerca dessa questão das cartas, elas serem lidas nas demais igrejas. Nós começamos, se não me engano, falando em Atos 15, que foi aquela discussão acerca dos judaizantes, acerca da circuncisão ou não circuncisão dos gentios, acerca da guarda do sábado, e onde Paulo e os judaizantes levaram essa questão para a igreja de Jerusalém, para os apóstolos que ali estavam presidindo, e a partir daí, meio que já começou, ou digamos assim, ficou oficializado. Não posso falar que foi o início, mas pelo menos que de maneira oficial, se começa ali a partir de Atos 15, essa questão das cartas, elas serem circulares, elas serem lidas diante do povo. E nós também falamos que isso, na verdade, era uma herança da tradição judaica, que lia a lei diante dos judeus na sinagoga. A lei era lida, era uma tradição judaica. Como a maioria dos cristãos, no primeiro século, nas primeiras décadas, nos primeiros anos da igreja, eram judeus, eles também levaram, e aliás é um hábito, uma tradição que não é ruim. Hoje nós temos em nossas igrejas, eu já fiz isso muitas vezes, onde as pessoas, quando a palavra ia ser lida no momento da pregação, as pessoas ficavam de pé, né? Não somente quem estava lendo, mas até as próprias pessoas em reverência à palavra ficavam de pé. Nesse caso aqui, as pessoas que ficavam em pé eram aqueles que estavam lendo, os arautos, vamos assim dizer. Eles pegavam as cartas dos apóstolos e liam diante daquela congregação. E aqui está sendo falado por Paulo que os colossenses deveriam repassar a carta deles para os laodicenses, e que pegassem a carta dos laodicenses e levassem para a igreja de Colossos e a lessem diante da igreja, ok? Entende-se a partir dessa citação que uma carta havia sido enviada aos irmãos da cidade de Laodiceia e que ela deveria ser lida pelos colossenses, no intercâmbio epistolar, ou seja, entre cartas. Essa circulação de epístolas entre as comunidades cristãs da época permitia não só a comunicação entre essas comunidades, como também a preservação e a reunião dos escritos sagrados. Entretanto,
a epístola em questão, ou seja, a carta aos Laodicenses, desapareceu e nada mais se sabe além do título e dos seus destinatários, ou seja, a carta era para os Laodicenses e a autoria, que no caso era a autoria do apóstolo Paulo. Então nada mais se sabe sobre isso. Irmãos, aqui eu encerro então essa parte acerca das cartas, né, dos livros desaparecidos. E eu queria então ver com vocês agora aqui os outros apócrifos, ok? Tá certo, não ficou nada passando não, foi tudo, né? Foi toda a relação. Olha pessoal, eu estou correndo aqui para dar tempo de passar toda a informação para você. Claro, irmãos, passar com qualidade, portanto, por isso que nós colocamos muitas dessas informações de maneira gráfica para vocês poderem enxergar, não verem somente eu falando aqui, para também não ficar desgastante para vocês, tá? Mas nós temos que correr, porque é uma matéria muito grande e a gente precisa encerrar ela para que nós possamos dar continuidade a novas matérias que nós temos aí para frente. Aí tem uma matéria maravilhosa, o pastor já está preparado ou está preparando para ela, e ele está com certeza com muita vontade de dar essa matéria para vocês. Vocês vão gostar, tem a ver com o Evangelho, se não me engano é a introdução aos Evangelhos, vocês vão gostar. Existe um lado técnico? Existe, mas como é o Evangelho, a gente sabe, é um caminho suave, é uma coisa mais gostosa, ok? Vamos falar então sobre os outros apócrifos? Rejeitados pela maioria dos cristãos do primeiro século, os livros e epístolas denominados apócrifos, lembra o que significa apócrifos? De origem duvidosa, obscura, foram veementemente combatidos por grande parte da liderança cristã do século seguinte, ou seja, o século II, no segundo século da era cristã. São alguns desses escritos: Epístola, o pastor de Hermas, Epístola aos Coríntios, Epístola, aqui está pseudo Barnabé, mas eu acredito que seja pseudo, né, de falso, pseudo Barnabé, Epístola dos 12 apóstolos, Evangelho segundo aos Hebreus, Apocalipse de Pedro, entre outros. Olha pessoal, não vai dar para a gente falar de todos eles. E assim, dessa lista que eu acabei de ler aqui, alguns eu não vou citar, e vou citar alguns que não entraram nessa lista que eu li agora aqui para vocês, tá bom? Alguns vão entrar, outros não. Não vou falar de todos os apócrifos que tem, tá? O número é maior do que esse aqui eu citei aqui agora, mas eu vou colocar aqueles. Eu usei o meu critério nesse caso agora. Eu usei o critério daqueles que eu percebi, conforme eu fui estudando, fui lendo, que eu achei que eles eram mais relevantes para o nosso entendimento, o nosso conhecimento, para o nosso estudo, ok? Se por um lado, irmãos, esses apócrifos não alcançaram o prestígio e o reconhecimento necessários para a sua inclusão no cânon do Novo Testamento, tiveram, por outro lado, o que um estudioso chamado Solter denominou de canonicidade temporal e local. O que seria isso? Eles foram importantes, eles tiveram uma importância na região onde eles foram escritos, na região onde eles foram lidos, examinados, e durante aquele tempo onde as pessoas davam a eles a importância que deram. Mas veja bem, embora eles tenham tido uma canonicidade, e aqui no caso nós estamos falando de livros que poderiam, digamos assim, entre parênteses, serem aceitos como livros mais sérios e inspirados, o Solter ele classifica como, Solter classifica eles ou denomina eles como canonicidade temporal, como canônicos durante um tempo e num lugar. Isso quer dizer que nem em todo lugar eles eram aceitos, eles tinham o mesmo valor que em outros lugares eles tinham, ok? Entre as razões destacadas pelos estudiosos do assunto, acerca dessa aceitação, nessa canonicidade temporal, e sobre esses canônicos, destacam-se as seguintes.
trazem diversas informações históricas a respeito dos atos doutrinais e litúrgicos desenvolvidos pelas primeiras comunidades cristãs. Também revelam em suas páginas os ensinos da igreja cristã do segundo século. E fornecem documentos que versam a respeito da aceitação dos 27 livros que compõem o Novo Testamento. Então, esses argumentos, essas razões, essas 3 razões, foram elencadas pelos estudiosos de o porquê que eles tiveram uma relevância numa época e assim, posteriormente foram descobertos como livros apócrifos e que não deveriam ter a mesma igualdade, o mesmo peso canônico, bíblico, doutrinário, que os demais 27 livros que compõem o cânon do Novo Testamento possuem. Em um determinado momento eles até tinham, em um determinado tempo e em determinados lugares. É o que nós falamos de canonicidade temporal e local. E isso deixou os estudiosos curiosos, e é interessante a gente saber disso, e esses são os 3 motivos. Eles têm informações históricas a respeito das doutrinas e da liturgia, de como a liturgia da igreja se desenvolveu. Também eles trazem os ensinos da igreja dos primeiros séculos, ou seja, a igreja primitiva, e fornecem ainda documentos, que falam a respeito da aceitação daqueles que nós chamamos de livros canônicos do Novo Testamento, ok? E vamos aqui então falar do primeiro aqui, a Epístola aos Laodicenses. Veja só, vocês perceberam que nós encerramos falando da carta aos Laodicenses, quando estávamos falando de escritos, de livros desaparecidos, e agora eu começo uma nova sessão, falando dos apócrifos, e começo a falar de uma epístola, que também é uma carta. Veja só, nós vamos entender por que dessa epístola aqui, a perdida, e por que apareceu essa outra aqui aos Laodicenses. Parece uma contradição. Ué, se perdeu, como é que agora tem uma e ela é como nós chamamos, apócrifa? Como é que foi falada que ela estava desaparecida e agora ela aparece e aparece como apócrifa? Nós vamos entender isso agora, tá bom? Redigida por um autor desconhecido, é associada à epístola de Paulo aos Colossenses. Aí nós temos aquela passagem de 4,16, onde Paulo fala das cartas que deveriam ser trocadas entre a igreja de Colossos e a igreja de Laodiceia. Nós lemos isso e falamos sobre isso. Então, ela tem uma origem desconhecida, ninguém sabe o autor, já por isso aí, ela já começa sendo apócrifa. Lembra que um livro ele é considerado apócrifo quando a autoria, o autor é desconhecido, ou a autoria que foi atribuída a alguém, geralmente a um apóstolo, é duvidosa. Então, ele se caracteriza já por isso aí, pela questão da autoria, como um livro que não deve ser considerado canônico, mas sim apócrifo, tá? E ela é atribuída, olha só, ela é associada à epístola aos Colossenses. Nós falamos que ela estava desaparecida, essa epístola aos Laodicenses. Aqui, essa aqui está se colocando como aquela que estava sumida, aquela que estava perdida. Segundo moderna pesquisa, é na verdade uma compilação desordenada de outras epístolas canônicas do apóstolo Paulo, entre elas Gálatas e Filipenses, chamada também de Carta Forjada. A presente obra apócrifa foi repudiada pelo segundo concílio da igreja, que foi o concílio de Nicéia em 787 depois de Cristo, jamais alcançando o nível de escritura sagrada. Olha só, essa carta ela circulou, esse texto ele circulou por um tempo, num lugar ele foi aceito como uma epístola, como uma carta de Paulo aos Laodicenses. Claro que através dos estudos, através das discussões, ela foi colocada de lado como apócrifa, porque ela se tornou duvidosa. Ela se tornou duvidosa na questão da sua autoria. E, examinando os textos dela, os estudiosos chegaram à conclusão de que ela não passa de uma miscelânea, de uma salada
de Gálatas, de Filipenses e outras epístolas de Paulo. Então, percebeu-se que ela trazia fragmentos da ideia, da teologia paulina, dessas outras cartas que Paulo havia escrito. Então, ela foi forjada, na verdade, através de um sincretismo, ou de uma união, de uma fusão de ideias de outras cartas que Paulo escreveu. E ela foi repudiada em 787 no Concílio de Nicéia. Ok? Vamos para frente, pessoal? Vamos continuar? Vamos falar agora das epístolas de Inácio. As epístolas de Inácio, escritas por Inácio de Antioquia, em algum momento entre 98 e 117 depois de Cristo, trazem em suas páginas os mesmos ensinos espraiados no Novo Testamento, e de forma pontual, a teologia paulina. As cartas, então, de Inácio, elas traziam os ensinamentos que estavam contidos no Novo Testamento, ou seja, através dos apóstolos, através dos evangelhos, e de maneira pontual, ou seja, em alguns lugares, ela trazia a teologia de Paulo, aquilo que Paulo ensinava em suas cartas. Segundo o historiador cristão Eusébio de Cesareia, Inácio teria redigido essas epístolas quando era conduzido sob escolta militar de Antioquia da Síria, a capital do império, ou seja, Roma, onde seria martirizado sob o comando do imperador Trajano. Nessas epístolas, no caso 7 ao todo, Inácio abordou questões doutrinárias de suma importância para a igreja, como a encarnação, a divindade, a obra expiatória, a paixão e a ressurreição de Cristo, a união mística de todos os crentes com Cristo, a união simbólica, a veracidade das profecias referentes a Cristo no Antigo Testamento. E é importante também salientar que, embora os assuntos abordados por Inácio sejam doutrinariamente corretos, são corretos porque estão dentro da Bíblia, e a autoria, de fato, seja dele mesmo, a autoria dessas cartas seja de Inácio, atribuída a ele, ou seja, verídica, o livro não é apostólico, e por isso não pode ser considerado canônico. Irmãos, e eu nem acredito que quando Inácio escreveu as cartas, ele imaginava algo que deveria ser canonizado, tá? Balizado. Mesmo porque, como nós vimos aqui, as cartas dele eram embasadas em ensinos que já tinham sido registrados anteriormente pelos apóstolos no primeiro século, nos primeiros anos da igreja, ok? Então, ele na verdade, ele estava ratificando, ele estava falando, discorrendo, como hoje nós temos livros que discorrem sobre textos bíblicos que a gente lê, a gente compra, são livros bons, livros que falam sobre diversos assuntos bíblicos e teológicos, porém, eles fazem citações daquilo que está na Bíblia, eles explanam aquilo que já foi explanado, que já foi ensinado, explicado pelos apóstolos, pelos discípulos no primeiro século. Então não há necessidade de se incluir no cânon, porém ele é colocado de lado, ok? Vamos ao outro aqui também, a epístola de Policarpo aos Filipenses. Policarpo, discípulo do apóstolo João e bispo da igreja de Esmirna, viveu entre 69 e 159 depois de Cristo. Morreu aí por volta dos seus 90 anos, mais ou menos, viveu bastante. Segundo os estudiosos, Policarpo não era literato profícuo, ou seja, ele não era um estudioso, não era alguém que era entendido, aprofundado nas escrituras, não era um doutor, um teólogo, e muito menos, como aqui está dizendo, teólogo. Haja vista que não se distinguia por uma educação esmerada. Entretanto, sua epístola aos Filipenses, escrita em cerca de 110 depois de Cristo, alcançou grande destaque na igreja cristã, entre a igreja cristã. A presente carta é muito semelhante às epístolas do Novo Testamento, especialmente aquelas redigidas pelo apóstolo Paulo. É provável que essa similaridade,
associada à credibilidade e respeito que Policarpo tinha no seio eclesiástico, tenha contribuído para a permanência dessa epístola no círculo das leituras devocionais, respeitadas as valiosas informações, tanto doutrinárias quanto históricas, que a epístola de Policarpo aos Filipenses apresenta, a igreja primitiva reputou-a não canônica. Mais uma vez nós temos aqui uma epístola escrita por um dos pais da igreja, porque Policarpo foi um dos pais da igreja, ele foi um dos líderes logo após o falecimento do apóstolo João, que foi o último dos discípulos de Jesus, e Policarpo também foi discípulo de João, tá? E ele era um bispo da igreja em Esmirna, igreja também que você ouviu falar no livro de Apocalipse, com certeza, né? Você vai lembrar que uma das 7 cartas era para ela, tá bom? E esse livro, apesar do conteúdo dele e das semelhanças que tinha com os escritos de Paulo, com a ideia de Paulo, a igreja não o canonizou, não colocou esse livro entre os livros que mereciam. Veja só, os livros que são considerados canônicos do Novo Testamento, irmãos, todos eles são do 1º século da igreja. E eles são justamente daqueles que são chamados de apóstolos, ou os primeiros apóstolos. Com exceção de Paulo, os demais todos tiveram um contato diário com Jesus, convivendo com ele pelo menos por 3 anos, ou 3 anos e meio, mais ou menos, de ministério que Jesus teve. Paulo escreve em uma das suas cartas, se não me falha a memória, em Gálatas, o pastor está aqui, pode me corrigir se quiser, e me ajudar. Ele fala que ele passou um tempo no deserto da Arábia, onde ele ficou sozinho. O critério de ser apóstolo, irmãos, naquela época, um dos critérios é ter sido alguém que foi testemunha ocular do ministério de Jesus, que participou com Jesus, que conversou com Jesus, que foi ensinado por Jesus, foi discípulo dele. Então Paulo sugere, de uma certa forma, que ele foi sim discípulo de Jesus. Quer ver uma coisa interessante? No texto que nós lemos para Santa Ceia, Paulo fala o quê? Porque eu vos ensinei aquilo que eu recebi do Senhor. Ele não diz que recebeu de Pedro, ele não diz que recebeu de João, ele não diz que recebeu de outro apóstolo, ele não fala que leu isso entre os evangelhos, ele diz que recebeu do Senhor. Ele fala que ele foi ensinado, ele recebeu do Senhor, o que leva a ele a ser também uma pessoa que pode ser considerada apóstolo, de fato. O apóstolo também, o termo quer dizer enviado, aquele que é enviado. Hoje nós temos aí os missionários, que de uma certa forma também carregam uma característica do apóstolo. Eles são enviados, vão para lugares, pregam o evangelho, constituem uma igreja nesse lugar onde eles vão. Um trabalho que nós chamamos de trabalho missionário, né? E no caso Paulo aqui, além de ter sido enviado e ter de fato aberto vários lugares, várias igrejas na Ásia, na Europa e outros lugares, ele também pode ser considerado um apóstolo, não porque só foi enviado, mas porque também recebeu de Jesus orientação. Amém? E essa epístola de Policarpo aos Filipenses, ela traz traços da teologia paulina. E olha que interessante, acerca dessa epístola. A pessoa que escreveu, Policarpo, não era alguém que era doutor, não era um mestre, mas mesmo assim ele aprendeu, ele escrevia bem, ele discorria bem sobre os assuntos. Possivelmente porque era alguém que andou com os discípulos, que andou com os apóstolos, que conheceu, recebeu os ensinos de João, no caso, porque ele foi discípulo de João. Amém? Vamos para outra epístola, a epístola dos 12 apóstolos. Deixa eu ver aqui meu tempo, quanto tempo que eu tenho mesmo, pessoal? Ok, mas acho que vai dar tempo, né? Vai sim. Oh, maravilha. Vai sim. Ok. Que bom. Deu tudo certo. Pessoal, eu não vou fazer perguntas hoje, eu vou fazer na aula que vem. Eu não vou nem deixar
as perguntas aqui para vocês responderem. Na verdade, eu vou fazer a revisão na aula que vem, aí eu faço a pergunta, dou um tempinho para vocês responderem. Então, se puderem, depois revejam essa aula de hoje, porque vai ser interessante. Viram a quantidade de informações que nós lemos? Então, na próxima aula eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês. Bom? Vamos lá, então. É a Epístola dos 12 Apóstolos, ok? A Epístola dos 12 Apóstolos, também conhecida como Didaquê, que significa ensinamento, se não me engano vem do latim, escrita em algum momento entre 100 e 120 depois de Cristo, apresenta um conjunto de informações que na prática converteu-se em manual de instrução quanto às questões relacionadas à vida eclesiástica, moral e crença dos primeiros cristãos. Enquanto obra apócrifa, conforme afirma de grandes nomes da história eclesiástica, como Eusébio de Cesareia, gozou de relativo prestígio no seio da igreja cristã primitiva, por trazer em suas páginas referências aos evangelhos, às epístolas paulinas e ao Apocalipse. Apesar do prestígio e da utilidade entre os cristãos dos primeiros tempos, essa epístola jamais foi aceita como parte da coleção canônica. Olha, irmãos, sobre a Didaquê, ou a Epístola dos 12 Apóstolos, ela foi tida como um livro que era lido para se ver como é que era a questão do culto, na questão do batismo. Ela trazia também sobre questões do dia a dia, por exemplo, quando a pessoa era um profeta e ela estava na sua casa, na qualidade de profeta, e essa pessoa ia ficando, ela diz assim, depois de um certo tempo, se a pessoa está aí e ela não está fazendo nada, você tem que dar um toque nela para ou ela ir embora, ou ela arrumar alguma coisa que fazer, porque ela não pode ficar dependendo de você. Veja só, naquela época já se tratava dessa questão da vida prática. E tem outras coisas mais na Didaquê, e ela foi utilizada, irmãos, assim, bastante, até meados do quarto século, fala-se que ela foi muito usada, ela foi muito difundida, muito lida, conhecida entre os cristãos, tá? E tanto quanto a epístola de Policarpo aos Filipenses, essa também aqui, ela teve prestígio relativo no meio da igreja. A diferença é que a epístola de Policarpo aos Laodicenses, possivelmente teve um prestígio, ela foi aceita, porque Policarpo era um patriarca. Entende, irmãos? É como se o pastor Erisvaldo escrevesse algo aqui, discorresse sobre um assunto, falasse, escrevi um livro, agora você pode ler e pode utilizar ele. Entendeu? Nós não vamos colocar o livro do pastor Erisvaldo em comparação ou no mesmo nível que a Bíblia. Porém, a gente vai aceitar, a gente vai ler. Então, essa que era a questão. E aqui havia sempre aquela briga, né, irmãos? Esse livro entra ou não entra? Isso aqui pode ou não pode entrar no cânon bíblico? E é mais uma questão que também tem a ver com a Didaquê, né? Embora um livro bom para instrução, ele não era digno de estar em meio aos outros livros, tá? Não é um livro de autoria apostólica, ou seja, não é um livro que foi escrito por Paulo, ou por João, ou por Pedro, ok? Por Judas. Ele não era um livro escrito pelos apóstolos. Porém, era um livro bom, uma literatura que ajudava o pessoal a se comportar de maneira cristã. Tá bom? Mais uma epístola, e essa aqui nós encerramos e fechamos o nosso assunto de hoje, ok? Os livros desaparecidos e outros apócrifos. O livro que nós vamos falar agora, ou a epístola, é a do pastor de Hermas. A epístola ao pastor de Hermas, de acordo com estudiosos, escrita aproximadamente 140 depois de Cristo, é a mais volumosa e popular obra dessa classe de literatura. Redigida por Hermas, um cristão romano, esse texto traz visões, preceitos e parábolas que falam sobre a questão do pecado e do arrependimento após o batismo nas águas. Segundo Hermas, havia uma confusão entre os cristãos primitivos a respeito do perdão. Aqueles crentes que, após terem sido batizados nas águas, cometeram pecados. Para alguns não havia possibilidade de perdão. Porém, Hermas explicava que o perdão era possível, pelo menos até certa época, quando a graça de Deus se desgastava e o perdão então tornava-se impossível.
É interessante que essa questão, até hoje, ela é trazida, porque, irmãos, quanta gente a gente conhece no nosso dia a dia que eu chamo essas pessoas de legalistas. Pessoas que elas acham que para agradar a Deus e para receber o perdão de Deus, depende única e exclusivamente da forma como elas se comportam. Se elas deixaram de pecar. Eu fumava, parei de fumar. Eu bebia, parei de beber. Eu me prostituía, parei de prostituir. Eu falava mal, eu parei de falar mal dos outros. E aí, de repente, essa pessoa vem e falha naquilo que ela costumava fazer antes de se converter, antes de se batizar, de ser recebida no meio da igreja como corpo e membro de Cristo. E aí essa pessoa, quando erra, irmãos, o que ela faz? Ela vai embora da igreja, ela se afasta, e muitos deles usam, eu vou usar aqui uma frase, que se não é isso, eles usam uma frase muito semelhante. Se é para estar na igreja errado, é melhor não estar. E eles vão embora. Aí você fala, mas não está certo? Não, não está certo, irmão. Mas ela está pecando. Tá, pecar não é certo. Eu não estou justificando o pecado aqui. A minha fala não está indo em favor do pecado. A minha fala vai em favor do pecador, mas não do pecado. Vou explicar por quê. Porque nós não somos salvos, irmãos. Nós não somos aceitos diante de Deus por aquilo que deixamos de errar e por aquilo que acertamos. Nós somos aceitos diante de Deus pela fé naquilo que Jesus fez na cruz. E isso nós damos um nome de graça. Foi sobre isso que Paulo explicou e brigou muito em suas epístolas. Principalmente, ele discorreu melhor e de maneira mais profunda na epístola aos Romanos. Ele falou sobre graça. É a graça de Deus que nos cobre. E essas pessoas que, como eu disse, são legalistas, quando elas pensam e falam, como eu disse, se é para estar em pecado é melhor estar fora da igreja do que estar na igreja pecando, na verdade elas pisam no sangue de Cristo. Elas crucificam Jesus de novo. Não só porque elas fazem isso, essa frase é para dar licença para elas irem para o mundo pecar, porque nenhum deles fala isso e tenta se consertar. Eles falam isso e se afastam de verdade. Aí eles vão, se afundam no pecado. Aí depois, quando estão bem cansados, quando a alma está amargurada, alguns voltam, alguns não têm nem força, e não voltam nunca mais, por causa da vergonha que sentem, porque sentem que não conseguem vencer o pecado, como se o pecado fosse uma coisa que você vencesse na sua força. Você precisa de Jesus, você precisa da graça, você precisa entender, e essa libertação começa na sua mente, no seu espírito, de que você é salvo, não pelas suas atitudes, mas pela graça. E quando você se sente salvo pela graça, você começa a manifestar as atitudes de alguém que é liberto, de alguém que não é mais dominado pelo pecado, mas sim dominado pelo Espírito Santo, que faz a vontade de Deus. E aqui nós vemos então Hermas falando, discorrendo sobre o assunto do pecado, do arrependimento, por pessoas que, digamos assim, depois que se batizaram, e é uma coisa que eu entendo, e eu acredito que você também entende, que quando a gente se batiza, irmãos, a gente assumiu um compromisso com Deus mais sério. A gente falou, eu quero levar isso aqui mais sério. A minha vida com Deus é mais séria agora. Então, a gente depois do batismo, entende que a nossa vida, a nossa responsabilidade espiritual, a responsabilidade com a nossa vida espiritual, a saúde dessa vida espiritual, deve ser levada mais a sério. Então, as pessoas aqui, na verdade, achavam que quando elas pecavam, irmãos, não tem esse que não peca. Não tem, irmãos. Mesmo depois de batizado. Mas o pecado na nossa vida, ele não é uma coisa recorrente. É um acidente, é algo que acontece no caminhar da vida. Tem dias que nós estamos mais espirituais e, infelizmente, tem dias que nós estamos mais fracos. E o pecado acontece nesses dias, em situações que a gente se deixa envolver. Claro, tem tudo a ver com a nossa tentação. O pecado tem a ver com aquilo que nós cedemos, com aquilo que o pastor em outra oportunidade pregou, aquilo que tem a ver com a nossa criptonita, sabe? Então, o pecado tem a ver com isso, a nossa tentação, aquilo que a gente olha e cobiça como Adão e Eva cobiçaram o fruto proibido. O pecado é o nosso fruto proibido, não é? Então ele tem a ver com isso. A gente precisa entender que a nossa vida, diante de Deus, nós somos sustentados diante dele pela graça, não é pelas nossas atitudes. As nossas atitudes, elas são fruto, resultado
dessa graça recebida, entendida, conscientizada, aceita, abraçada, e que se transforma em nós também em perdão, em justificação, em cobertura, expiação do pecado. É isso, irmãos, ok? Nós vamos encerrar aqui então a nossa aula. Nós encerramos a nossa aula de número 13, e a semana que vem nós teremos a nossa aula de número 14, eu espero que você esteja comigo também semana que vem, tá? Eu fico muito feliz, muito obrigado por estar conosco até agora. Próxima aula nós vamos falar sobre os manuscritos do Antigo Testamento, ok? Já é um outro assunto, já vamos sair da questão dos apócrifos, esse assunto se encerra hoje, ok? Eu quero orar por você nessa hora, ora comigo aqui, feche os seus olhos aí, vamos orar. Senhor, meu Pai, nosso Pai, eu quero te agradecer por esse domingo maravilhoso. Muito obrigado pela oportunidade de logo cedo, Senhor, poder dedicar alguns instantes, 1h30, 1h e pouco, Senhor, para o entendimento, para o aprendizado, para o estudo, Senhor Jesus, da sua palavra. Não estamos de maneira assim, mais direta, profunda, em textos bíblicos, mas estamos estudando a história de como a sua palavra foi confeccionada, de como aquelas pessoas inspiradas pelo teu Espírito redigiram os textos que o Senhor colocou em seus corações, em suas mentes e espíritos, Senhor. Meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade, por esse tempo de manhã. Poderíamos estar fazendo outras coisas, Senhor, mas estamos diante do Senhor. Recebe isso como cheiro suave, como sacrifício, Senhor, na tua presença. Meu Deus, obrigado por esse momento, Pai. E eu te peço que abençoe o almoço dos teus filhos, o restante da manhã. Abençoe também o período da tarde. Meu Deus, que seja um dia de paz, um dia de vitória, um dia de alegria, um dia de comunhão, Senhor, entre os familiares. E se possível for, um dia de comunhão, Senhor. Aliás, é necessário, importante que seja, um dia de comunhão com o teu Espírito Santo, que os teus filhos se alegrem hoje, Senhor, pela bênção de ter uma família, de ter um lugar onde morar, de ter, Senhor Jesus, a libertação, Senhor, desse vírus, de não terem sido atacados, nem eles mesmos, nem as suas famílias, Senhor, todos protegidos por Ti, guardados pelo Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse livramento. Todos nós estamos aqui, Senhor, debaixo, Senhor, da Tua proteção. Obrigado por esse dia. Esse é o primeiro dia da semana, Senhor, uma semana que nós cremos que o Senhor estará conosco. Fazemos questão que esteja, Senhor. Fique conosco durante esse dia, fique conosco durante essa semana, nos dê um bom almoço, uma boa tarde, um dia de comunhão, um dia de paz, um dia de bênção e alegria, Senhor. Em nome de Jesus, e nos concede, Senhor, a graça de à noite nos reunirmos para celebrarmos o Senhor através de nossa live às 19 horas. Meu Deus, que os teus filhos se comprometam, que o teu Espírito Santo os incomode, para que em espírito estejamos ligados, já que no corpo não podemos, já que de maneira presencial isso é impossível, Senhor, que possamos nos unir no Espírito, Pai. Glórias a Deus pelo Teu Espírito que nos une, Senhor. Estamos todos ligados ao Senhor, porque o Teu Espírito nessa manhã nos une, Senhor. Muito obrigado por isso. Aleluia. Glórias ao Teu nome, Senhor, por essa grande e maravilhosa possibilidade de poder ter os meus irmãos ligados a mim e eu ligado a eles pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu dia. Um beijo para vocês, um abraço. Fiquem com Deus.